Um cuidado que você deve tomar com as estacas pré-moldadas de concreto em argila mole é em relação ao seu raio de giração. E o que vem a ser o raio de giração? É a distância em relação a um ponto de referência onde se deve concentrar toda a massa do elemento para que o momento de inércia permaneça constante. Igor, eu não entendi nada. O que é esse bendito raio de giração? Bem, vamos supor uma régua. Esta régua aqui comum, 30 centímetros. Supondo, eu vou aplicar uma carga em cima dessa régua. Uma carga. Quanto maior a carga, mais chance ela vai ter de flambar, que é fazer este movimento aqui, chamado de flambagem. E o que eu tenho que fazer para que esta carga ela permaneça constante? Eu não posso modificar essa carga, mas não ocorra a flambagem do material. Eu tenho que aumentar a espessura aqui da régua. Tenho que aumentar aqui essa seção transversal da régua. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra régua de mesmo tamanho, do mesmo material, aqui ao lado, para que simule um aumento de espessura aqui da régua. Agora, eu aplicando a mesma carga do que aquela hora, vai ser mais difícil de ocorrer esta flambagem. E é em relação a isso que eu falo do raio de giração. Então, como eu falei, é uma distância em relação a uma base de referência onde se deve concentrar toda a massa para que o momento de inércia permaneça constante. Então, se eu aumentar aqui essa seção transversal aqui da superfície, vai aumentar este ponto em relação à base de referência aqui da massa. Então vai ser mais difícil de flambar e o momento de inércia vai ser mais propício a permanecer constante. Aqui, só com essa régua, o momento de inércia ele não permanece constante aplicando uma carga muito alta. Agora, se eu aumentar a seção transversal aqui, aumentando a espessura, é mais possível, aplicando uma carga aqui, que o momento de inércia permaneça constante e essa régua não flame. Tá, mas o que isso tem a ver com estacas pré-moldadas de concreto, com argila, enfim? É o que a nossa norma de fundações, a NBR 6122, diz. Ela diz que em argila mole, as estacas com comprimentos entre 20 e 30 metros devem possuir um raio de giração igual ou superior a 5,4 centímetros. E para as estacas acima de 30 metros, o raio de giração deve ser igual ou superior a 6,4 centímetros. E como isso se aplica na prática? O raio de giração em seção retangular, de uma fórmula mais simplificada, é o lado da estaca, ou do elemento estrutural, mas como eu estou falando aqui de estacas, fica como sendo o lado da estaca, o lado B, vezes raiz de 3 dividido por 6. E em seção circular, também uma fórmula mais simplificada, vai ser o diâmetro da estaca dividido por 4. Então vamos ver isso na prática. Repetindo aquele trecho da norma, em argila mole, as estacas com comprimentos entre 20 e 30 metros devem possuir um raio de giração igual ou superior a 5,4 centímetros. Vamos pegar então uma estaca pré-moldada de concreto de seção retangular. Vamos ver qual que tem que ser o lado mínimo dessa estaca para atender a este requisito da norma. Então nós temos a fórmula aqui do raio de giração, que é B vezes raiz de 3 dividido por 6. Nós queremos descobrir o B. Então vamos isolar o B, regrinha matemática, o 6 ele passa multiplicando o raio de giração e o raiz de 3 passa dividindo tudo isso, resultando nesta fórmula aqui. Então eu vou substituir 5,4 centímetros pelo raio de giração, vai ficar 6 vezes 5,4 dividido por raiz de 3, eu tenho que ter uma estaca com lado de no mínimo 19 centímetros para atender este requisito. Agora vamos ver em relação à seção circular, uma estaca com a seção circular.
Fórmula do raio de giração é igual a diâmetro dividido por 4. Então eu quero descobrir o diâmetro, eu passo o 4 multiplicando o raio de giração. Vai ficar diâmetro igual a raio de giração vezes 4, eu substituo 5,4 pelo raio de giração, eu vou ter um diâmetro mínimo de 22 centímetros para cumprir com este requisito. Agora, para as estacas superiores a 30 metros de comprimento, em que o raio de giração deve ser igual ou superior a 6,4 centímetros. Agora a mesma coisa, só que eu vou substituir agora o raio de giração por 6,4. E aí eu vou ter um lado da estaca de seção retangular de no mínimo 23 centímetros para cumprir este requisito. Em seção circular, substituo o raio de giração agora por 6,4, multiplico por 4 e vou ter um diâmetro mínimo de 26 centímetros. Então, estes valores, repetindo, é o lado ou diâmetro mínimo. E aí você deve consultar aí o seu fornecedor de estacas pré-moldadas da sua região para ver quais diâmetros, quais seções transversais ele tem disponível aí para te disponibilizar. Então, é isso, este o cuidado que você deve ter em relação a estacas pré-moldadas de concreto em argila mole. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Nos vemos em breve. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima.